o gosto da massa. Há histórias que o tempo nunca consegue apagar. Algumas ficam guardadas na memória por causa de um grande acontecimento. Outras permanecem vivas por causa de um simples sabor. Essa história aconteceu por volta de 1977. Era uma pequena cidade do interior da Paraíba, quando uma das secas mais severas castigava o sertão. A terra havia rachado em grandes fendas, como se estivesse pedindo socorro. Os açudes estavam praticamente secos, restando apenas lama endurecida no fundo, e os peixes que ali habitavam também pediam socorro. Saltava de um lado para outro. Os animais vagavam fracos procurando água onde já não havia mais nada. As plantações que antes enchiam os olhos de esperança simplesmente não vingavam. Naquela cidade morava uma família simples e trabalhadora, Senhor Branco, Dona Lúcia e seus 3 filhos, Beatriz, Fernando e Francisco. Viviam da pequena roça que cultivavam com muito esforço. Era dali que tiravam o sustento, dali que vinham os alimentos, dali que nascia a esperança de dias melhores. Dona Lúcia havia separado com cuidado as melhores sementes da colheita anterior, guardando-as como um tesouro. Ela acreditava que quando chegassem as primeiras chuvas, a terra voltaria a produzir. Senhor Branco preparou o solo com dedicação, mesmo com o chão duro. Ele insistiu, cavou, limpou e organizou a terra como pôde. Depois lançou as sementes e esperou o céu escurecer. Esperou as nuvens se formarem. Esperou as primeiras gotas de água. Esperou o cheiro da terra molhada, mas a chuva não chegou. Os dias passaram lentamente. O calor aumentou. O vento quente levantava poeira e levava embora qualquer sinal de umidade. A terra endureceu ainda mais e as sementes morreram debaixo do chão seco, sem nunca terem a chance de brotar. Sem colheita, a família começou a consumir a pequena reserva de alimentos que deveria durar até a próxima safra. Cada refeição passou a ser medida com cuidado. Cada punhado de farinha era dividido com atenção. Nada podia ser desperdiçado. Toda sexta-feira, ainda de madrugada, o Senhor Branco seguia para Campina Grande. Saía antes do sol nascer, caminhando longas distâncias até conseguir uma carona. Ia à feira, na esperança de conseguir algum serviço, descarregando caminhões, carregando sacos, pegando frete de algumas senhoras que faziam suas compras ou ajudando comerciantes. Era um trabalho pesado, mas necessário. Quando voltavam, trazia o que conseguia, um pouco de dinheiro, algumas frutas, um saco de farinha, algumas frutas como banana, laranja e mais alimentos que conseguia. Às vezes era pouco, mas ainda assim fazia a diferença. Durante algum tempo, aquilo sustentou a família, completou o orçamento que ele tirava da roça. Mas a seca não atingia apenas o campo. Ela também chegava às cidades. O movimento das feiras diminuiu.
O trabalho ficou escasso. As pessoas tinham pouco para comprar e quase ninguém contratava ajudantes. Em uma das viagens, Senhor Branco voltou para casa de mãos praticamente vazias. O cansaço era visível em seu rosto. O silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Na despensa restava apenas um pouco de farinha, um pouco de milho e um punhado de sal. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Dona Lúcia sentou-se ao lado do seu marido. A lamparina iluminava francamente o ambiente. O silêncio da casa era pesado. Com a voz embargada, perguntou: Branco, o que será que vamos fazer? Amanhã, quando os nossos filhos acordarem, o que teremos para colocar na mesa? Senhor Branco permaneceu em silêncio por alguns instantes. Ele olhou para o chão, respirou fundo, como quem tenta encontrar forças onde já não parece haver mais. Depois abraçou a esposa com carinho. Eu também não sei. Já procurei trabalho, já fiz tudo o que estava a meu alcance. Mas existe alguém que nunca abandona seus filhos. Dona Lúcia respondeu quase chorando. Só restou um pouco de farinha, um pouco de milho e um pouco de sal. Senhor Branco apertou ainda mais sua mão e disse: Maior do que Deus, ninguém. Vamos descansar, amanhã será um novo dia. Os dois fizeram uma oração simples, mas sincera. Entregaram suas preocupações a Deus, pediram força, pediram provisão, pediram esperança. Depois foram dormir, mesmo sem saber o que o dia seguinte traria. Mas a sua confiança em Deus não se abalaria. Antes das 5 da manhã, um barulho diferente começou a ecoar pelas ruas da cidade. Não era um carro de boi, não era um caminhão da feira, era um grande caminhão do Exército Brasileiro. O som do motor chamou a atenção de todos. Em poucos minutos, a notícia correu de casa em casa. As pessoas saíam apressadas, algumas ainda sonolentas, outras já agitadas, tentando entender o que estava acontecendo. Por que tanto alvoroço? Os soldados começaram a organizar a distribuição de alimentos para as famílias mais necessitadas. Junto deles havia um grupo de jovens usando calças caqui e jaquetas marrons. Eles ajudavam na organização, conversavam com as pessoas, orientavam as filas. Na roupa, uma pequena identificação chamava a atenção. Nela estava escrito: Projeto Rondon. A cidade inteira ficou em alvoroço. Havia expectativas, curiosidade, acima de tudo, esperança. Quando chegou a vez do Senhor Branco e Dona Lúcia, eles receberam uma sacola repleta de alimentos. Havia arroz, farinha, açúcar, leite em pó, massa para fazer papa, pacotes de biscoitos, óleo e outras coisas mais. Por um instante, eles ficaram sem reação. Os dois se entreolharam. Eles não conseguiam esconder a emoção. As lágrimas brotaram de seus olhos. Dona Lúcia segurou a sacola junto ao peito e disse baixinho: Branco, Deus ouviu nossa oração. Ele sorriu emocionado. Eu disse: maior do que Deus, ninguém. Alguns daqueles alimentos chamaram a atenção da família.
O leite e a massa pareciam vir dos Estados Unidos. Nas embalagens haviam inscrições em inglês, referência ao governo americano e o nome Kennedy. Naquela época, o Brasil e Estados Unidos mantinham programas de cooperação e a família acreditava que aqueles alimentos faziam parte de uma ajuda enviada para socorrer as pessoas atingidas pela seca. Para eles, porém, pouco importava a origem, pouco importava de onde vinha. O que realmente era importante, era justamente quando já não sabiam o que oferecer aos filhos, Deus havia providenciado alimento. Naquele mesmo dia, Dona Lúcia abriu um pacote, com muita alegria, o pacote de massa para a papa. Colocou água para ferver com cuidado, como quem preparava algo precioso. Acrescentou leite, um pouco de açúcar, mexeu lentamente, observando a mistura ganhar forma. Logo, um aroma delicioso tomou conta da pequena casa. As crianças se aproximaram da cozinha, curiosas, atraídas pelo cheiro. Dona Lúcia serviu um prato para cada filho. Beatriz levou a primeira colher à boca. Seus olhos brilharam. Nunca havia provado algo tão gostoso. Fernando e Francisco também comeram em silêncio, concentrados, como se quisessem guardar aquele momento para sempre. Todos comeram devagar, saboreando cada colherada como se fosse um presente. Talvez aquela massa fosse realmente diferente. Talvez a fome tornasse tudo mais saboroso. Ou talvez o verdadeiro sabor estivesse na esperança que havia voltado àquela casa. Os anos passaram. Beatriz cresceu, formou sua família e seguiu sua vida. Mas existe uma lembrança que nunca desapareceu. Até hoje, sempre que entra em um supermercado, ela vai direto às gôndolas das massas. Olha atentamente cada embalagem, lê os rótulos com cuidado, procura aquela marca, procura aquele nome, procura aquele sabor, mas nunca mais o encontrou. Talvez porque aquele sabor nunca tenha estado apenas na massa. Ele estava na providência que chegou quando tudo parecia perdido. Estava na solidariedade de quem estendeu a mão. Estava na fé de um casal que, mesmo diante da escassez, acreditou que Deus não os abandonaria. E também ficou marcada pela gratidão. Gratidão às pessoas que levaram aquele alimento até uma pequena cidade do sertão paraibano. Na memória daquela família permaneceu um profundo respeito por todos que colaboraram para que aquela ajuda chegasse, inclusive pela nação americana que fez parte daquele gesto de solidariedade, um dos momentos mais difíceis de suas vidas. E foi isso que muitos anos depois, quando alguém perguntava qual havia sido a comida mais saborosa de sua vida, Beatriz respondia com um sorriso cheio de emoção. Foi aquela massa, porque ela tinha o sabor da esperança, o sabor da solidariedade, o sabor da fé, o sabor da providência divina, da providência de Deus e o sabor da gratidão
que o tempo jamais conseguiu apagar. Há sabores que o tempo nunca consegue apagar. Não porque eram os melhores do mundo, mas porque chegaram exatamente no momento que mais precisavam. No momento mais angustiante, chegou o alimento, chegou a providência divina. Gostou da história? Se inscreva no canal Aurora Livre. Aqui, todos os sábados, temos uma nova história. Até a próxima história. Hoje, em homenagem a essa nação que nos apoiou tanto naquela época, a farinha láctea se aproxima mais. Gratidão, nação americana.